E eu sempre quis coisas muito práticas, por isso que eu pensava assim, o que que realmente interessa para essas pessoas? Seja prático, seja simples, né? Que a gente aplica. Renato pode dizer, né? Renato ele falava, Tamara também, né? Renato, Tamara podem contar um pouquinho aí também. Então, o que que eu pensei para a aula de hoje? Fazer uma coisa prática, né? Eu falei assim, vamos aplicar, então, pensar aí, né? A minha ideia é a gente partir da aula tradicional e pensar como é que a gente vai aplicar isso aqui, né? Sim, sim. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na tela um texto Pad e vou fazer umas perguntas para vocês e a gente vai rolando a aula, tá bom? Então, vamos lá. Esse texto é um texto Pad, tá? E esse texto eu peguei, eu cortei ele para a gente poder fazer a aula, tá ok? Legal. Esse texto eu cortei ele porque ele, na verdade, olha, aqui vocês estão vendo 2 parágrafos, né? Mas imagine que eles são 5 parágrafos, ok? Então, ele era um texto bem longo, um texto acadêmico. Então, antes da gente começar, né, eu vou mostrar as estratégias que a gente pode aplicar aqui. Eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Vocês têm aí o texto, vocês têm, né, título, o texto e as questões. As questões estão aqui embaixo, né? Pergunta. Aí vocês colocam aqui no chat para mim. Como que vocês fazem uma prova? Então, quando eu falo assim, como vocês fazem uma prova, é como? Eu faço o que primeiro? Eu leio o texto, imagine, tem uma prova com um texto e questões. Me conta resumidamente o que que você faz, o que que está no seu pensamento aí fazer. Ah, Juliana, eu abro a prova e faço o quê? O que que vocês fazem aí? Você usa alguma estratégia? O que que você faz? Descarto as menos prováveis. Quando você fala descarto, Gabriel, você lê o texto primeiro e vai nas questões. O que que você chama de descarto? Você vai lendo na ordem? O que que você faz? Começa a chorar. Começa a chorar, né, Renato? Mas o que que você faz? Que quando eu falo o que que você faz, o quê? Você lê o texto primeiro? Você lê o texto todo? Quantas vezes você lê esse texto? Você lê o título? Leio o texto, leio na ordem, leio o texto e marco as palavras que não sei, Daniele falou aqui. Vou ver as sugestões. Não, primeiro Dani, assim, ó, posso chamar de Dani, né? Primeiro Dani, olha, tô pegando as informações de vocês e aí a gente vê, tá? Vamos lá. Gabriel, leio as questões, depois leio o texto, ok. Tento ler as questões, depois vou no texto. Começo dizendo as questões nos parágrafos de referência, geralmente estão na ordem. Tem uma tendência, Cássia, tem uma tendência, né? Tá na ordem ali. Mas tá. Ok. Então, muitos de vocês já falam assim, ó, eu vou nas questões. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte. Sempre lê o título, tá? Independente, sim, falei assim, eu já vi gente falando que pula título. Ele fala assim, mas o título não é importante, o título não... Não, sempre leia o título, seja qual forma for. A maioria falou, tento ler as questões, depois vou no texto, ok, a Edna falou assim. Começo lendo o texto, depois vou para as questões. Começo analisando indo nos parágrafos de referência. Ah, entendi, Cássia, você vai naqueles que tem as linhas, né? Aqueles dos parágrafos, isso que eu entendi, parágrafos de referência. O Leandro falou que ele lê o texto todo, leio o texto, marco palavras que eu não sei, a Dani falou aqui. Tá, então vamos lá, olha só. Eu chamo de modelo tradicional de leitura. Gente, quem mais quiser colocar como faz, aí eu tô aqui para ouvir vocês, né? Então, para aqueles que não colocaram, eu vou colocar primeiro o modelo tradicional de leitura. O modelo tradicional fala o seguinte, olha, primeira coisa eu leio o título, sempre leio o título. E aí eu vou ler o texto, a gente aprende, né, na escola, fala assim, olha, eu vou ler o texto. E tem professor que fala assim, olha, você tem que ler todo o texto primeiro para você extrair, vamos dizer assim, a ideia principal. Aí imagina, né? Imagina que esse texto não são 2 parágrafos, eles são
5, né? Eu que cortei ele aqui. Ele é maior. Então, imagine um texto de uma página inteira aí. Aí você termina de ler o texto. Tem professor que ainda fala assim, olha, lê 2 vezes, né? Então, vamos pensar que para a turma que já fez AMPAD, vocês sabem que existe um problema chamado tempo. Gabriel, você que é novo aqui, você foi um dos primeiros, né, que entrou aqui, então já sei. Tempo é é um pelinha, né? É aquele que fica ali te torrando o saco ali, né? O tempo todo ali, um estresse. Então, tempo é muito complicado. Então, se você for, por exemplo, ler o texto inteiro primeiro, esse é o modelo tradicional, até o fim, aquelas pessoas falaram aqui para mim, ó, eu vou ler todo o texto, você vai tomar muito tempo. Ah, Juliana, quer dizer que então eu não posso ler o texto? Eu falei, claro que pode. Tem gente que fala assim, ah, eu prefiro ler o texto todo primeiro. Você tem que ter consciência muito clara que se você fizer isso, você vai perder muito tempo. Mas é possível? Claro, claro, né? Esse é um modelo tradicional de leitura e algumas pessoas ainda me perguntam assim, gente, mas isso é errado? Eu falei, não, não existe errado, não existe certo, existe o que funciona. E o que funciona às vezes para Josi não funciona para Dani, não funciona para Cássio, para Renato é diferente. Aqui a gente sempre fala, existem possibilidades. E uma delas é o modelo tradicional, né? Só que o modelo tradicional que eu falei, ele toma muito o seu tempo. Quando você está lendo em outra língua, né? Quando você está lendo, vamos dizer assim, uma língua estrangeira, é mais lento ainda esse tipo de leitura. Então não é assim, é rápido, tá? E aí alguém aí falou assim, olha, eu marco as palavras. Daqui a pouco a gente chega nessa história das palavras aí, tá bom? Então, o que eu proponho para vocês, alguns já fazem isso, mas não esqueçam de ler o título, tá? O que eu proponho para vocês é a gente chamar de quebra de paradigma. O que é uma quebra de paradigma? Nós vamos quebrar o modelo padrão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar pelo título sempre. E ao invés de ler o texto todo, porque ele toma muito tempo, e vocês já perceberam que quando você chega no final, você fala assim, ah, o que estava dizendo no primeiro parágrafo? Aí eu não lembro. Esse é o problema, a gente não lembra. Outra língua então é pior, né? Não lembra nada. Aí a gente começa a ler a primeira questão, 56, aí que você não lembra nada. Aí você começa a ler o texto todo de novo, né? Perde muito tempo. Então a quebra de paradigma é essa. Nós vamos ler o título e do título nós vamos então para a questão.